O fim da escala 6 por 1. Isso está sendo discutido no Congresso. Muita gente está mandando mensagem. Pô, Viegas, fala um pouco. Qual vai ser o impacto disso no mercado de trabalho, na economia? Então eu vou explicar para você. Fica até o final, escuta os argumentos, porque tem muita gente que é muito passional e tal, e não entende que isso é uma decisão que vai ter um impacto matemático na economia. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero dar um passo atrás e você voltar na história, tá? Então lá, quando o Homo sapiens surgiu e se desenvolveu, a gente era caçador-coletor, não diferente dos macacos, né? Então a gente andava lá, pegava uma fruta aqui, alguma coisa ali, e ia mudando de lugar, coletando alimento, tá? Até que em determinado momento alguém falou, não, senta aqui, vamos desenvolver uma agricultura. Então teve uma agricultura rudimentar ali, que no princípio foi muito ruim para o ser humano, porque basicamente a gente não sabia fazer aquilo, então às vezes chovia ou fazia sol demais, ou você não entendia de solo, as pessoas tinham um problema grave e tinha muita gente que morria, né? Porque a produção de alimento é algo complexo. Só que aí a gente foi se desenvolvendo, foi formando os burgos, as cidades e tudo mais, a gente foi entendendo como se produz um pouco melhor. Quando você vai lá para o século XVII, XVIII, você já via muito aquela agricultura de subsistência, né? Se você olhar os filmes de antigamente, você vai perceber isso, né? Falando da Idade Média e tudo mais. Era aquela casinha em que a família tinha uma porrada de filho, né? E todos os filhos trabalhavam, desde o mais novinho ali que mal sabia andar até o mais velho, trabalhava todos os dias, do nascer do sol até o sol se pôr. Isso era comum. E por que isso era comum? Porque a produtividade do trabalho naquela época era uma merda. Ou seja, mesmo toda a família produzindo, no final você mal conseguia produzir alimento suficiente para aquela família conseguir ter uma alimentação razoável. Tá? E não existia muitos velhos porque naquela época a galera morria com 40 e poucos anos. Tá? E o que aconteceu? Aconteceu que a gente foi desenvolvendo tecnologia até que chegou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que é conhecida como o nascimento do capitalismo, foi quando houve uma explosão na produtividade do trabalho. Ou seja, antigamente, um trabalhador para produzir, vou me ater a um exemplo só para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, um trabalhador para produzir 1 quilo de feijão, ele precisava trabalhar, sei lá, o mês inteiro. Depois da Revolução Industrial e desenvolvimento de tecnologias, você, no mês inteiro, aquele mesmo trabalhador usando defensor agrícola, usando uma máquina, um arado, alguma coisa a vapor, alguma coisa para ajeitar o solo, ele produzia, sei lá, 50 quilos. Então, o mesmo trabalhador, trabalhando a mesma quantidade de hora, ele passou de 1 quilo que ele produzia para 50 quilos. Então, essa explosão na produtividade do trabalho, que continuou, daqui a pouco um único trabalhador produzia 100 quilos de feijão, 200 quilos de feijão, 500 quilos de feijão, né? Isso fez com que a gente se desenvolvesse e pudesse tomar decisões que a gente hoje considera humanas, que naquela época não era uma decisão humana ou não humana. Todo mundo trabalhava, não é porque as pessoas eram maus e não existia sindicato ou a esquerda não tinha tido consciência de classe ainda. É porque simplesmente a gente não era capaz de produzir. Tá? E aí, qual foi o desenrolar disso tudo? Com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, a gente começou a tomar decisão. Então, vamos voltar para aquela casa. Né? O cara estava ali, a família inteira trabalhava, e aí agora o cara produz muito feijão. Então, ele falou, porra, peraí, vamos segurar a criançada aí, deixa o garoto até os 12 anos sem trabalhar, depois até os 14, não, bota nos 18. Pô, e o cara que ficou mais velho? Pô, esse daí a gente aposenta. Pô, é a minha esposa, engravidou. Não, vamos dar 4 meses de licença, 6 meses de licença. Ah, vamos tirar um gap year, vamos fazer um ano sabático. Por quê? Porque cada vez mais o mesmo trabalhador ele consegue produzir muito mais. Tá? E isso permitiu alguns movimentos interessantes. Por exemplo, no século XVIII, a cada 100 trabalhadores americanos, 99 trabalhavam em coisas ligadas à produção de alimento. Ou seja, quando você pegava numa cidade 100 trabalhadores, 99 estavam produzindo alimento. E um deles era o xerife, ou era o dono do bar, ou então era o professor da escola. Ou seja, todo mundo estava trabalhando no alimento. Hoje, nos Estados Unidos, em números atuais, um trabalhador americano trabalha o suficiente para produzir alimento para 200 pessoas. Ou seja, a gente saiu de 99% de americanos trabalhando na produção de alimento para 0,5% trabalhando na produção de alimentos. Porque tem muita tecnologia embarcada. Beleza? E o que isso tem a ver com a relação do 6 para 1? O que tem a ver é outra verdade que você tem que entender. Nenhum benefício trabalhista foi conquistado por porra de esquerdista nenhum, ou então por um movimento no sindicato.
Não, você só consegue emplacar leis específicas porque você teve o desenvolvimento tecnológico. Se você hoje, tá, com a vida que você tem, com o iPhone, o cacete, não sei o que, o teu avião cair numa ilha deserta, prepare-se. Se você cair com um monte de criança, de mulher grávida, se você cair com idosos, todo mundo vai trabalhar. E vai trabalhar de sol a sol, vai trabalhar à noite, vai ter que trabalhar todos os dias, e ainda assim é possível que um monte de morra, porque você não vai conseguir produzir alimento suficiente para vocês sobreviverem. Ou seja, a produtividade do trabalho é o que permite a gente escolher se a gente vai botar umas mulheres 4 meses em casa quando elas engravidarem, se você vai dar uma licença remunerada para o cara que quer fazer um MBA fora do Brasil. Só a produtividade consegue isso. Então, sempre que você cria uma lei trabalhista, você necessariamente aumenta o custo do trabalho. Então, se você agora está pegando uma população de trabalhadores que trabalha 6 dias na semana e vai obrigá-los a trabalhar só 5, se eles não forem capazes de produzir em 5 dias o que eles produziam em 6, você vai ter um problema no mercado. Ou esses trabalhadores vão acabar ganhando menos, isso vai acontecer no médio prazo, não é no dia seguinte, mas certamente vai ter que demitir um, na hora que você for procurar emprego o cara já está pagando menos, porque agora você só trabalha 5 dias na semana, não sei o que, você vai perceber uma redução do valor da força de trabalho, ou seja, o salário vai ser menor quando você for procurar um emprego de 5 por 2, não 6 por 1, ou vai ter muita gente caindo na informalidade. E acima de tudo, a ideia imbecil e idiota e ignorante da maior parte das pessoas que imaginam que, não, mas o Itaú, porque o Elon Musk, porque as Big Techs, esses são os idiotas. E por quê? Porque no Brasil, quase 80% da força de trabalho, ela não trabalha para o Jorge Paulo Lemann, ela não trabalha para a família Setúbal. Cerca de 80% do trabalhador brasileiro trabalha para um cara fudido que tem uma lanchonete na esquina. É para tia Odete que tem uma lojinha que vende coxinha. Ou então pro seu Osmar que tem um barzinho e o trabalho do cara ali é passar um paninho ali e botar um litrão de cerveja em cima. A maior parte do trabalhador brasileiro hoje está ligado em pequenas e médias empresas. E tem uma coisa na economia chamada tragédia dos inteiros, que é o seguinte: sempre que você tem alguma externalidade na economia, no preço do trabalho, por exemplo, você vai ter que fazer um ajuste pela quantidade de mão de obra. Enfim, eu vou ficar muito técnico aqui. Mas em linhas gerais, vou tentar explicar para você. Se a Dona Odete, que tem uma lojinha que vende coxinha, ela tinha lá 3 trabalhadores que trabalham 6 por 1. Aí agora vem a lei, ela tem que arrumar trabalhadores que trabalhem 5 por 2. E ela fala, não, eu não vou ser informal, eu vou contratar direito. Aí quando ela olha a escala, com as pessoas que ela tem, ela vai ter que contratar 0,13 pessoas a mais. Só que ninguém contrata 0,13 pessoas a mais. Ela vai ser obrigada a contratar uma pessoa a mais, né? Porque é um número inteiro. Você não consegue contratar um pedaço de um trabalhador. É isso? Então, para quem é pequeno, é complicado, porque esse número ele é muito puxado. Então, o custo da Dona Odete lá que vende as coxinhas vai ficar muito mais alto. Ou ela vai se ferrar e vai acabar fechando o negócio dela, ou ela vai jogar essa galera na informalidade, ou ela vai ter problema, vai ter que pagar menos salário, vai demitir todo mundo e contratar outro pagando menos, vai ter que ter um ajuste lá na frente. E isso é muito complicado. Porque as pessoas têm a ideia de que o grande vai passar por isso. O Itaú, não sei o que, o Bradesco, eles não vão ter esse problema. Porque na hora que ele olhar, tá, com escala 5 por 2, talvez eu tenha que contratar 119 pessoas, 119,13 pessoas a mais. 119 ou então 120, não vai fazer diferença nenhuma para o volume que o Bradesco tem, ou que o Itaú tem, ou sei lá, qual empresa que você queira, a Ambev tem. Então a empresa grande, ela assimila isso sem grandes problemas, mas o pequeno não. E o pequeno vai, só que a maior parte da força de venda no Brasil está no pequeno. Então aqui não se trata de ser certo ou errado, bom ou ruim. A questão é a seguinte, uma lei como essa vai encarecer o trabalho. Ponto final. Então você acha que está recebendo um benefício, você até está recebendo nesse momento um benefício, mas isso vai ter um impacto no seu custo de trabalho. Então, qualquer movimento que venha de cima para baixo, com uma canetada, isso tende a desarranjar a economia. Então, eu não acho isso positivo. Melhor do que você fazer uma escala de 6 por 1, ao invés de você ver esses governos aí inventando um monte de regra que só encarece o trabalhador brasileiro, eles deveriam sim investir em tecnologia, investir em educação. Qual é a melhor forma
de um trabalhador ganhar mais e até trabalhar menos? É ele sendo mais qualificado. E o problema no Brasil é que a gente não qualifica o trabalhador. Só que aí, como a gente tem uma massa de trabalhadores não qualificados, ao invés de você tentar resolver esse problema, você fica dando benefício para eles. E esses benefícios encarecem ainda mais. E aí tem menos empresas interessadas em fazer alguma coisa no Brasil. É por isso que você vai comprar uma roupa feita numa costureira aqui da esquina, é mais caro do que uma que foi produzida na China. Ah, porque o chinês ele é desumano o trabalho lá. Não, senhor. O trabalhador chinês ganha mais que o brasileiro. Sabe por quê? Porque a produtividade do trabalhador chinês é muito maior do que a nossa. Então, enquanto alguém aqui na esquina produz uma camisa em 1 hora, um chinês produz 15 camisas em 1 hora. Então, ele pode ganhar mais do que você e ainda assim ele vai ser mais barato. Porque se você pagar um pouco a mais no preço da camisa por camisa para ele, como ele produz 15 vezes mais que o brasileiro, ele vai conseguir vender essa camisa mais barata e ainda assim ele vai ganhar mais dinheiro do que o brasileiro. Então é mais um movimento populista que vai entrar aí no rol de benefícios que só encarecem o trabalhador. A CLT tem um monte, a FGTS, 13º, uma porrada de benefícios que só encarece. E aí você vê a galera que tem grana, os grandes advogados, não sei o quê, todo mundo é PJ, é informal e o cacete, mas pede para você ser CLT, né? Não é isso que você escuta? E a gente vai ver o que a gente sempre vê. O encarecimento da força de trabalho no Brasil, um país que não consegue entrar no setor produtivo, não consegue competir fora daqui, e a população sendo pobre como sempre foi. Então, eu não acho positivo, eu acho que o caminho é equivocado. Não é dando benefício, é aumentando a produtividade do trabalhador brasileiro, que está estagnada desde a década de 80. Essa é a minha visão, pode comentar aqui, é um tema denso, um tema complicado, é um tema passional. Não, mas vai ser melhor para mim. Curto prazo, talvez seja melhor para você. No longo prazo, vamos ver o que vem por aí. Não é isso? Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.